pontos da Congregação Cristã no Brasil que configura ela como uma seita, tá? Nesses pontos, detalhe, outras que são consideradas seitas também tem que se enquadrar. Então, é uma regra geral para análise de seita. Não é uma regra para CCB. Não é uma regra que a gente criou para enquadrar CCB. Exemplo, primeiro ponto que inicia com todas elas, tá? Exclusivismo, que eu já falei no começo aqui, tá? Quando eles se ejactam para cima. Eles se separam, mas não se separam paralelamente para seguir uma doutrina, né, secundária. Não, eles se separam dizendo: todos os que estão abaixo não têm salvação se não vier participar conosco. Esse exclusivismo é seitário, tá? Outra coisa, fonte de autoridade, tá? Eles não têm só a Bíblia como fonte de autoridade. Todas as seitas, elas trazem uma revelação extra, tá? Algum livro, alguma coisa, algum tipo de ensinamento que eles dizem ser revelados por Deus, porque é a partir dessa literatura extra que eles têm, é que vai fazer a manipulação do povo, porque somente a Bíblia pura não vai dar para manipular. Então é nos livros e nos ensinos extra é que eles dizem, nesses ensinos, se você sair daqui você perde, a gente acredita nisso, nisso e nisso, que as outras não acreditam, e assim por diante, tá? Eu vou dar exemplo aqui para vocês. As literaturas, os Testemunhos de Jeová, eles têm lá o livro dele, lá, a revista da Sentinela, tá? Aquilo ali para eles também é tido como revelação de Deus. Assim como os adventistas, os livros de Ellen White, a pessoa para se batizar, ela tem que confessar que acredita na Ellen White e nos livros dela. Na congregação, aí alguém fala, mas a congregação não tem livro. É lógico, eles não gostam de ler, né? Mas eles têm os tópicos de ensinamento, em que o CCBano acredita que os tópicos de ensinamento são revelados por Deus. Então, se é revelado por Deus, ele também tem, eles são canônicos, como quem quer dizer assim, ou seja, eles têm peso de revelação de Deus, peso de Espírito Santo, tá? Então, a Bíblia não é a única fonte de autoridade, tá? Outro ponto, em todas elas, tá? A diminuição das escrituras como a transferência de autoridade para o líder. Ou seja, a Bíblia não é a única regra de fé e conduta. Existe mais alguma coisa, tá? Na Congregação Cristã no Brasil, eles falam que a palavra está na boca do ancião, não nas escrituras. É o que eles buscam lá no culto que vale como palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que o ancião disser é certo, não importa se na Bíblia está diferente. Então, a autoridade que deveria ser a Bíblia, ou seja, o que é autoridade? É aquilo que é a verdade absoluta. Tudo que eu fizer tem que passar no crivo da Bíblia. Mas lá é o contrário, tá? Lá é o que o ancião diz. É o que o ancião fala que é a autoridade máxima lá dentro, tá? Esse é o terceiro aspecto de uma seita, tá? O quarto aspecto, o líder, que no caso da congregação é o ancião, eles são infalíveis e não podem ser questionados, tá? Enquanto que na Bíblia manda você examinar tudo que o pregador fala, inclusive você deve conferir na Bíblia e você pesar se você aceita ou não. Na congregação ensina que você não pode suspeitar do líder, porque ele é a autoridade divina. Quando ele abre a boca, é o próprio Deus que está falando na boca dele, tá? Outro ponto de uma seita, e isso acontece em outras seitas também, tá? Fora aqui, né, que eu já comentei, que é quando a igreja é fundada a partir de uma revelação nova, ou por um anjo, ou pela voz de Deus, e assim por diante, tá? Tem outra coisa aqui, o quinto ponto, tá? As consequências por desprezar as escrituras como a única fonte de autoridade. Aí existem as consequências. Quando a igreja simplesmente diz, eu não considero a Bíblia como autoridade máxima, ou seja, aqui tem o ancião, que é a autoridade, que está igual na Bíblia, o pé de igualdade, ou até mais, tem os tópicos de ensinamento que os próprios anciões redigem, aí vem as consequências. Qual é a consequência quando você coloca a Bíblia para baixo? Ou você eleva os homens?
Primeiro lugar, questionar o líder é uma afronta e falta de humildade ou até mesmo blasfêmia. Eles dizem que você está blasfemando se você questiona. Eu não estou falando se você vai ofender o líder. Não, você vai lá na frente questioná-lo. Ou você vai interpelá-lo. Ou seja, ó, o que você disse não está certo. Está aqui na Bíblia, ó, não está certo. Então essa é uma das consequências quando a igreja não põe a Bíblia em primeiro plano. O segundo lugar, o líder tem mais autoridade do que a própria escritura. Ou seja, as pessoas passam a ter medo do líder. Não é medo de agressão física, é óbvio. Mas medo da autoridade dele, tá? Ele pode embargar a sua carreira. Como você está preso dentro daquela seita, você não consegue sair dela, porque se você sai, você perde a salvação. Eu estou falando a partir da perspectiva, né, do seitário que está preso lá, ali dentro, e ele acredita que só lá é a salvação, então ele fica na mão do líder, ou seja, ele tem que se submeter ao líder, porque eu não posso sair daqui, tá? Depois, o líder é o portador da palavra de Deus e não as escrituras, ou seja, o líder é quem transfere para você o recado de Deus, não é a Bíblia. As escrituras é quem traz a mensagem, mas não, é o próprio líder. Então as pessoas, como acontece na Congregação Cristã no Brasil, se você for casar, você não vai ler na Bíblia, você vai buscar a mensagem da pregação do líder. Se você vai vender uma casa ou vai comprar, você busca a mensagem do líder. Se você quer mudar, você busca a mensagem do líder. Tudo isso é aspectos de uma seita, tá? Outro ponto também. Deus fala indiretamente com o povo através do líder, ou seja, não é Deus falando pelas escrituras, é Deus falando pelo líder. Então, ele é o canal de comunicação com o povo, certo? Igual o ancião do Jardim Paulista, o senhor Paulinho, ele falou, nós somos, como é que ele falou? Que eles são os intermediadores, né? A palavra, a resposta de Deus vem para eles para depois chegar à igreja, tá? Então as pessoas ficam presas ali nessa dita revelação, né? E presas dentro. Então, olha só, isso é alguns dos desdobramentos de você colocar as escrituras como abaixo do homem ou em pé de igualdade com o homem. Esses pontos que eu estou falando são os desdobramentos, porque você não aceita a Bíblia como a infalível palavra de Deus, né? E também tem mais uma. A organização do líder, né, passa a ter mais valor do que as pessoas. Então, quando você jacta a denominação, você eleva ela, dizendo que ela é revelada, que a minha instituição é escolhida por Deus, as pessoas não percebem que junto com essa levantada que você dá na sua denominação, você acaba colocando nela um sentimento de veneração, tá? Você passa a venerar, a admirar, a amar a instituição, que é aí aonde começa a entrar o sentimento de idolatria e fanatismo. Tá? Então, quando você começa, ou seja, quando você cai em todo esse bojo, né? Quando começa a desdobrar esse bojo, o resultado disso é o CCBano colocando o nome dele. O meu nome é Henrique CCB, Maria CCB, você vê lá Joana CCB. Eu nunca vi um CCBano colocar o nome. O meu nome é Henrique de Jesus Cristo. O meu nome é João de Jesus Cristo. Ou seja, o amor e a admiração pela denominação, como vocês estão vendo no vídeo dessa moça, ela simplesmente nutre um amor que não existe uma explicação, né? Ela simplesmente ama. Então, quando essas pessoas passam a depositar todo o seu sentimento ali, aos poucos, ela não percebeu que ela foi desviada da verdade, desviada de Jesus Cristo. Ela não percebe, porque tudo isso é feito de forma muito minuciosa e tranquila. Eles estão seguindo os homens sem nem perceber. Porque esse é o papel de uma seita. Essa é a tarefa de uma seita. A tarefa de uma seita é justamente esse. É se parecer com uma igreja cristã para enganar aqueles que querem buscar Jesus.
ou seja, para desviá-lo de Jesus. Então, a pessoa está desviada de Jesus ao mesmo tempo que ela acha que está no caminho de Jesus. Você quer uma enganação pior que essa? Ou seja, a seita, ela é uma enganação, ela não é uma mentira. Mentira é quando você inventa um fato. Enganação é quando você usa partes de uma verdade, mas você lá na frente altera alguma outra coisa e aí ela se torna um engano. Entendeu, pessoal? Então, vamos para mais um ponto. Então, eu separei alguns pontos aqui, né, que já está até massificado na minha mente, há 15 anos aqui, acho que já deu para guardar algumas coisas, tá? Outro aspecto também, são vários, gente. A seita, ela se desdobra em muitas coisas que são contrárias à Bíblia, tá? Seita, ela tem crenças contrárias à Bíblia, tá? O conhecimento da mensagem do evangelho é perdido na autovalorização da denominação. Ou seja, vocês começam a amar tanto a denominação que a verdadeira mensagem acaba sendo ofuscada ou diminuída. Detalhe, para uma seita ser enganosa e ela desviar as pessoas da verdade, ela não precisa criar todo esse bojo, né, de ensinamentos heréticos. Não precisa. Ela tendo apenas um, que eu vou falar e mostrar na Bíblia, apenas um. Ou seja, Jesus Cristo não é o único e suficiente Salvador. É Jesus mais alguma coisa. Jesus e mais alguma coisa. Quando você acrescenta mais alguma coisa à salvação, pronto, é o suficiente para você ter caído da graça. Isso não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo na carta de Gálatas. A carta de Gálatas os Gálatas conheciam o evangelho, mas eles estavam introduzindo uma única crença. Só que essa única crença foi bem no ponto crucial da salvação. O que é? A entrega absoluta a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Quando você diz que Jesus não é único e suficiente, e quando que você faz isso? Quando você diz, bom, Jesus fez a parte dele, ele morreu. Só que eu também preciso fazer isso ou isso para ser salvo. Ou seja, exemplo, eu preciso ter boas obras, senão eu não me salvo. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso pertencer a uma determinada denominação, senão eu não me salvo. Só a determinada denominação é que contém todos os aspectos, né, de uma igreja verdadeira. Ou seja, nós temos a doutrina, que é o que nos faz se transformar na graça. Então, quando isso acontece, significa que essa igreja já se afastou do evangelho. Presta atenção, gente. Eu mostrei aqui dezenas de aspectos de uma seita na congregação cristã no Brasil. E lá em Gálatas só tinha um. Não era dezenas. Era somente um. Gálatas disse, não adianta, não é só Jesus. Precisa circuncidar também. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Os Gálatas, né, os judeus que estavam lá no meio dos Gálatas, eles disseram uma coisa lógica, porque eles não são enganados com mentira. O engano que eu falei, você usa uma verdade, mas você não mostra toda a verdade. É só um pedaço da verdade. Ou seja, os Gálatas inseriram lá a mensagem de que, olha, você precisa circuncidar também. Primeiro você circuncida, ou seja, você adota a promessa que está no Velho Testamento com a circuncisão, que é o pacto da promessa, para depois você aceitar Jesus. Você tem que fazer o mesmo caminho que nós fizemos. Quais foram os argumentos desses judeus? Se nós estivéssemos lá, a gente ia falar o quê? Tendo o conhecimento de hoje. Ia falar, não, tá errado, né? A circuncisão acabou na lei. Você ia levar um troco bonito, que eu vou mostrar para você agora. O judeu que estava lá, ele ia te dar a seguinte resposta: você está errado. A lei mosaica acabou, mas a circuncisão, ela é antes da lei mosaica. A lei foi dada em Moisés, mas a circuncisão, o pacto da circuncisão foi firmado em Abraão, muito antes. E é um pacto eterno. E isso convenceu as pessoas. Teria que entrar alguém lá como Paulo, um perito, para poder desenrolar,
né, aquele embaraço que esses judeus fizeram. Só que essa heresia pontual, única, a única heresia, ela foi suficiente para diminuir a morte de Jesus Cristo. Qual é o problema quando uma denominação diz Jesus não é único e suficiente Salvador? É quando você está dizendo que a morte dele não foi completa, não é suficiente para me salvar. E Jesus morreu, foi para o céu e agora ele está fazendo figuinhas para você fazer sua parte com as boas obras para então você se salvar. Tá? E aí vem alguns vêm dizer, não, mas lá está escrito em Tiago que as boas obras... Não, quando você vai lá fazer isso, você faz a leitura fora do seu contexto. A leitura no contexto não é só o capítulo, é todo o livro e todo o Novo Testamento. A salvação, ela parte primeiro pela fé. Na fé eu sou salvo. Quando eu sou salvo, eu recebo o dom do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, está dizendo que o amor de Deus, ele é inserido no meu coração pelo Espírito Santo. Quando eu recebo esse Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo, ele produz as boas obras. Então todo cristão genuinamente salvo, ele produz obra, porque essas obras que está dentro dele é do próprio Espírito Santo. Primeiro aspecto, tá? Então não existe salvação sem a obra. Ou seja, as obras é fruto da salvação, não o contrário. Quando alguém insere as obras para ser salvo, ele está dizendo que eu sou salvo, aliás, eu tenho obras, depois eu sou salvo. Então, com essa explicação, a gente já encerra aqui. Ou seja, eu sou salvo, recebo o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz boas obras. Está na própria palavra de Deus. Deus também preparou para nós as boas obras. Lá em Tiago, quando fala que as obras, lá estava acontecendo, eu vou dar uma pincelada rápida aqui. O que acontecia ali? Acontecia que existia falsos cristãos, judeus que se diziam cristão, mas na verdade não é cristão. E Tiago está dizendo isso, lançando no rosto deles. Nós sabemos que vocês não são cristãos coisa nenhuma, porque vocês não têm obra. Ou seja, se vocês fossem realmente convertidos e regenerados, vocês iam produzir obras salvíficas, mas vocês não têm obras, por isso que vocês não têm fé. Ou seja, Tiago está repreendendo a hipocrisia daqueles homens. Em nenhum momento Tiago está falando que você precisa ter obra para poder se salvar. Em nenhum momento. Tá? Inclusive porque se você bater nessa tecla, você vai criar uma contradição bíblica, porque você não pode só abraçar Tiago, você tem que ir lá agora em Paulo e responder o que está lá em Efésios 2:8, que a salvação é pela fé e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então quando você for usar Tiago, você pode usar Tiago para querer dar essa interpretação fora de texto, mas você tem que ir lá em Efésios e dar uma explicação por que está acontecendo lá. Tá? Então tem várias outras coisas que uma seita faz, tá? Vários outros aspectos. Então eu acho que eu já falei bastante, mas eu tenho aqui, gente, se eu for discorrer aqui, é muita coisa que caracteriza uma seita. Presta atenção, eu não estou falando isso atacando a CCB. Se eu estivesse atacando, eu estaria dizendo coisas que não são verdadeiras. Mas o que eu estou dizendo aqui está embasado com a Bíblia. Eu estou falando capítulos, versos bíblicos. Eu estou falando de documentos da CCB. Ou seja, eu estou usando fatos verdadeiros e as escrituras como ferramentas de aferição. Ou seja, eu não estou inventando, falando nada da minha própria mente. Tá? Agora eu vou soltar mais um pouco o áudio dela, porque já está no meio, tá? Para a gente fazer a nossa análise. Segue aqui. CB não tem pastor, tá? Tem cooperador de jovens, cooperador de adultos, e eu não vou saber ao certo agora, porque faz muitos anos que eu não frequento. Porém, os meus pais fazem parte dessa religião, da Congregação Cristã no Brasil, e eu os admiro porque eu sei o quanto é difícil seguir fielmente a palavra de Deus, e eles se predisporam a isso. Tentam de todas as formas. Servem a igreja, servem a Deus,
e cada um com a sua maneira de servir, tá? Agora, ficar jogando na internet, fazer um TikTok escrito assim, ó, seita CCB, e meter o pau. Eu vou ser muito honesta. Se eu fosse eles, eu teria muito medo do que Deus pode fazer. Bom, primeiro ponto aqui para nós fazer a nossa abordagem, né? Ela agora pelo fim da fala dela, medo do que Deus pode lá fazer. Outro aspecto de uma seita é colocar medo e terror, como eu já tinha comentado, para as pessoas não criticarem. Ou seja, eles dizem que Deus vai vir colocar a mão. Detalhe, não existe embasamento bíblico para isso, gente. Eu já falei para vocês. Na Bíblia fala justamente o contrário. A Bíblia está falando que Deus não vai pôr a mão em ninguém. Existe um dia reservado para isso. É o dia do juízo que Deus vai cobrar tudo de todo mundo. Esse negócio de que Deus vai vir aqui pesar nas pessoas, isso está fora do contexto bíblico em diversos pontos, tá? Exemplo, olha só. Quando eles falam isso, eles estão muitas das vezes calcados ou embasados no Velho Testamento. Por que não pode ser embasado no Velho Testamento? Por diversos motivos, mas eu vou citar alguns aqui. Velho Testamento terminou, e no Velho Testamento, Deus exercia juízo de imediato. Era o próprio Deus fazendo justiça e juízo, tanto no meio do povo de Israel, como também nos outros povos. Deus usava o povo judeu para fazer com que eles fossem lá fazer juízo nos povos. Quando Jesus Cristo vem, a ira de Deus é aplacada, ela está resguardada. Deus não vai pôr a mão em mais ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra isso na parábola do trigo e do joio, gente. Lá na parábola do trigo e do joio, tá falando de gente má, que tá no meio do povo. E o anjo fala, quer que a gente arranca eles agora? Ou seja, no dia de hoje. Quer que a gente vai lá, arranca e faz algum mal para eles? O que o Senhor Jesus fala? Não, deixe-os crescer. Mas naquele dia é que eu vou separar o joio do trigo e vou separar no meu celeiro o trigo e lançar para ser queimado o joio. Então, gente, essas pessoas que dizem que Deus está mandando dizer que Deus vai pesar a mão, é óbvio que não é Deus que fala na boca dessas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai escrever uma coisa aqui na Bíblia e depois falar outra coisa ao contrário na boca das outras pessoas. Porque se o Espírito Santo fizer isso, ele está criando confusão. Porque se ele mandou dizer aqui que Deus não vai pesar a mão em ninguém, e depois ele fala na boca do homem que Deus vai pesar a mão, em quem que eu vou acreditar? Criou uma confusão. Vocês estão entendendo? Em Apocalipse também está dizendo que Deus está dando tempo às pessoas. Ele fala, quem está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. O que essa frase está querendo dizer? Que Deus não vai interferir agora. Quem está fazendo maldade, tá bom, continua. Ele está querendo dizer isso. Quem está se santificando, continue se santificando. Porque essa é uma frase de aviso. Lá na frente, todos prestarão conta. Entendeu? Então, por que eles usam isso? É o que eu falei. As seitas criam novas ferramentas, jargões, para controlar o povo que não está na Bíblia. É o que eu falei para vocês. Eles criam argumentos que muitas das vezes são antibíblicos. Exemplo, o que ela acabou de falar, toma cuidado, né? Como tem outros comentários que vem aqui no canal, Deus vai pesar a mão. Isso é antibíblico, porque eu acabei de mostrar para vocês, com base na Bíblia, que Jesus Cristo está falando uma coisa totalmente diferente do que eles falam. Outro ponto bíblico, quando eles falam, você não pode julgar, você não deve julgar ninguém. Então, ou seja, isso é bíblico? Não é bíblico. O CCB não fala para você ficar em paz e entregar na mão de Deus. Isso também não é bíblico. São jargões de uma seita para calar as pessoas enquanto eles fazem o que eles querem, né? Aí você tem que me perguntar uma coisa, irmão. Tá bom, Jafá, então agora me mostra as passagens bíblicas que mostram o contrário. Porque para eu falar que isso não é de Deus, eu tenho que mostrar na Bíblia algo que seja o contrário ao que ela está falando. Ela pode até falar uma coisa que não esteja na Bíblia, ela até pode, mas isso que ela está falando não pode estar indo contrário à Bíblia. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu vou dar exemplos aqui
E você vai entender. Exemplo, eles dizem, você não pode julgar. Você não pode olhar o irmão que está pregando heresia e julgar ele. Você tem que só ficar em paz e orar a Deus e entregar na mão de Deus. Não existe esses versos na Bíblia dizendo que eu só tenho que orar e entregar na mão de Deus e ficar em paz. Agora vem as passagens bíblicas que falam justamente o contrário. A Bíblia fala, é lícito que haja heresia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 29. Não tenho muita certeza, mas deve estar ali. Lá fala, é lícito que haja heresia para que o sincero se manifeste. Então a própria Bíblia está recomendando que as pessoas sinceras devem se manifestar contrárias à heresia. Ou seja, a manifestação não é silêncio. Quando fala manifestação, você tem que abrir a boca e contestar. Primeiro exemplo. E também nós temos as práticas. Então, começar em Jesus, quando João Batista, Paulo, Pedro, todos estes homens se levantaram e se opuseram aos falsos ensinos. Ou seja, ensinos que sejam contrários à palavra de Deus, eles se levantaram e combateram, tá? Eu estou dando esse exemplo. Outro exemplo que é muito usado. Quando o Cicebeno fala que não deve julgar, que está lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 7 de Mateus, quando está falando que você deve... você tem que olhar a primeira trave do seu olho. Jesus Cristo não está dizendo para você não julgar. Você tem que ler o texto inteiro. Ele está te ensinando como você deve julgar. Ele está te ensinando que você... Porque lá embaixo no texto ele fala... julgai... não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? Jesus está falando, julgai segundo a reta justiça. Ele está ensinando. Então você tem que ler o texto inteiro. Jesus Cristo está falando, eu não posso corrigir alguém se eu não estou na correção. Ou seja, eu não posso ir querer ensinar uma coisa que eu não sei fazer. Entendeu? Mas Jesus Cristo, João Batista, Paulo, Pedro, todos esses homens estavam alinhados com a vontade de Deus, né? Ou seja, na mensagem, não é que eu tenho que ser um santo perfeito para poder me corrigir o próximo, porque se isso fosse verdade, ninguém ia poder corrigir ninguém. Ninguém, a gente ali está falando, você tem que ter a mensagem verdadeira para você poder falar ou julgar. Entendeu? Então, esses textos, eles tiram do contexto. Ou seja, exemplo, a seita inventa que você não pode julgar, você não pode falar nada apenas na intenção de calar as pessoas, para que eles possam falar mais tranquilamente e mais abertamente. Uma das passagens bíblicas que a CCB muito usa para fazer isso é Josué, capítulo 1, tá? Ou seja, você já ouviu na sua igreja eles dizer assim, irmão, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Se você vê alguma coisa que não está certo, fique em paz. Olha só para o Senhor Jesus e ora, entrega na mão de Deus. Ou seja, eles inventam ou seja, eles pegam um texto bíblico, adaptam para o contexto da igreja e criam uma frase que parece bíblica, mas não é bíblica. Exemplo, quando Deus está falando isso em Josué capítulo 1, quando Deus está falando isso, ele não está falando para Josué não olhar os problemas, os erros. Ele não está falando isso aí. Ele está falando o seguinte, Josué, você está com medo porque a gente vai passar por meio de povos e nações muito grandes, né? E você está com medo deles, mas não olhe a dificuldade. Ele está falando, não tenha medo. Assim como eu ajudei Moisés em toda a missão dele, eu vou te ajudar também. Detalhe, hein? Deus, ele manda Josué estudar a palavra. Tá lá nesse texto, tá? O que Deus fala? Josué, leia, medita, estude e não se aparte nem 1 milímetro de tudo que está escrito no livro. Como é que Josué não vai poder se apartar se ele não conhecer à risca tudo que está escrito? O próprio Deus está conversando com Josué. Ele não podia dizer assim, Josué, joga esse livro de lado aí, porque afinal de contas eu estou aqui mesmo. Então eu falo diretamente com você, você não precisa mais do livro. Não, como Deus mandou escrever o livro, ele não vai anular o livro.
Deus não vai transformar o livro em um livro inócuo. Ou seja, como Deus deu a revelação do livro, ele vai fazer com que o livro tenha seu valor. É igual hoje. Como o Espírito Santo escreveu o livro da palavra de Deus, ele também não vai ficar dando outras revelações fora do livro. Você está entendendo, irmão? E para encerrar essa parte de Josué, Deus fala ainda: persista em ler, não se desvie nem 1 milímetro do que está no livro e da sua boca. O que Deus está querendo dizer? Você lê e prega para as pessoas tudo que está no livro. Passa a mensagem, ensina, exorta, e isso também você vai ver no Novo Testamento. Persista em ler, corrigir e exortar. Mas hoje, no contexto CCB, se você vai corrigir, se você vai exortar, já vem os mimimi falando: não, irmão, para de falar, olha o teu olho, não pode julgar, fique em paz, ora, entrega na mão de Deus. Irmão, isso é diabólico. É uma das ferramentas de correção para que o irmão volte ao caminho, é justamente o juízo, o nosso julgamento, a nossa exortação. Tá? Se eu estiver fora e o irmão vier e me convencer na Bíblia, tá fora, eu tenho que voltar. Entendeu? É para isso que tem as Escrituras. Ninguém vai julgar as pessoas pelo seu próprio entendimento ou pelas suas próprias regras. Quando Jesus fala julgai segundo a reta justiça, não é a minha justiça, é a justiça que está aqui, ó, a justiça de Deus. Isso aqui é correto. Tá? Então vou soltar o áudio dela aqui, já tá quase acabando. Vamos lá, segue aí. Eu teria me arrependido do que foi falado e, além de tudo, pediria toda a misericórdia do mundo para eles, porque tudo que eu venho vendo, tudo que eu escutei, eu achei uma atrocidade. Quem é de dentro sabe que não é uma seita. Quem é de dentro frequenta, sabe que não tem nada daquilo que eles estão falando que tem. Eu tô assim, chocada, real, porque eu admiro demais a congregação cristã no Brasil, e não só ela, porque eu sou frequentante de outras igrejas também, porque eu decidi ser uma cristã que não se apegasse a uma religião. Mas assim, quando a pessoa diz seita, aceita realmente, eu não acho bacana. Bom, primeiro, vários aspectos para a gente falar aqui, né? Primeiro que ela está totalmente fora do esquadro da CCB, que não pode frequentar outras igrejas, e a própria CCB considera ela como uma sectária, tá? Isso está em vários documentos da Congregação Cristã no Brasil, que são tópicos de ensinamento que a CCB lida e trata com pessoas de outras igrejas como sectários. E isso está até o povão ainda fala da Congregação Cristã no Brasil. É o primeiro ponto para a gente observar. Segundo, ela fala: eu admiro demais. Essa admiração sem explicação, ela não está conseguindo explicar por que a CCB não é uma seita, porque a crítica de seita, ela está cunhada em um aspecto teológico. Ela não consegue falar nada teologicamente. Até agora, ela não falou nada. É apenas a opinião dela, baseada nos sentimentos dela e na família dela. Tá? Então, até agora ela não deu nenhuma opinião teológica, mas ela demonstra uma certa admiração excessiva pela CCB. Gente, isso flerta com idolatria e fanatismo. O idólatra, ele venera aquilo, ele ama sem explicação. Não, ou seja, a idolatria muitas vezes ela não tem uma explicação lógica. Você não consegue explicar, porque a idolatria é um amor incondicional sem explicação óbvia ou lógica para isso. É simples assim, tá? Que é o que acontece com muitos dos nossos irmãos da Congregação Cristã no Brasil. Ele não consegue explicar, quando a gente faz uma crítica, ele não tem respostas bíblicas e ele peca contra Deus. Ele prefere pecar contra Deus quando ele vem xingar
ofender, maldizer e rogar praga. Ou seja, se eu peco, se eu minto ou ofendo, eu pego contra Deus. Então ele está entre a CCB e Deus. Para defender a CCB, eu prefiro machucar Deus, porque esses pecados machucam a Deus. Aí ele fala, quer saber? Vou xingar e vou ofender mesmo. Por quê? E por que ele faz isso? Porque o coração dele está em primeiro lugar na denominação. Ou seja, ele está amando acima de todas as coisas a denominação. Eu quero pontuar e ressaltar nessa live que eu não estou falando isso, que é 100% todos os irmãos da CCB que se enquadram nesse tipo de comportamento. Eu estou falando, sempre quando eu falo CCBano, existe um adjetivo logo depois dessa fala, que é o CCBano fanático, que eu falo, CCBano idólatra. Quando Jesus Cristo criticou os fariseus, presta atenção, ele não critica todos os fariseus, ele coloca uma palavra no final, um adjetivo que faz distinção entre fariseus. Ele fala, vós, fariseus hipócritas. O hipócrita é aquele mais fanático que não fazia o que pregava ou ensinava. A hipocrisia é você ensinar algo que você não faz, ou no caso, você ensinar uma crença que você não acredita. Isso é o que configura hipocrisia, tá? Então, segue aqui, vamos ouvir o áudio dela. Mas quem são vocês para dizer que lá é seita? Quem são vocês? Uma ex-CCB falar que o pastor falou, já dá para ver que não é uma ex-CCB, né? Tá meio brava, ela já tá meio brava. Bom, se eu falasse de mim mesmo, sem embasar em nada, que é mais ou menos o que ela tá fazendo, aí sim você pode questionar a minha autoridade. Porque quem sou eu? Ou seja, a partir de que autoridade é que eu classifico, ou eu aponto a CCB como aceito? Aí está errado. Mas todas as análises que eu fiz são a partir das escrituras. Então não é quem sou eu, é quem é a palavra. Quem é as escrituras. Então é as escrituras que está apontando, não sou eu. Tá? As palavras que eu falo nesse canal não são as minhas palavras, são as palavras de Deus segundo as escrituras sagradas. Tá? Quando eu falo as minhas palavras, eu deixo claro que eu falo, olha, segundo o que eu entendo, agora eu vou fazer uma conjectura, eu sempre pontuo bem isso para que as pessoas saibam que o que eu estou dizendo é segundo o que eu penso ou o que eu acredito, né? Eu deixo isso claro, tá? Mas quando a gente, como eu fiz hoje, apontando a CCB como aceita, não estou fazendo isso segundo a minha autoridade. Eu estou fazendo isso segundo a autoridade bíblica, segundo a palavra de Deus, certo? Mas ela tá nervosa. Vamos ouvir aqui. Porque lá não tem pastor. Lá não tem um cartãozinho escrito assim, compre seu pedacinho do céu e um envelope. Não tem. Lá não existe dízimo. Seu oferta se você... Bom, outra pausa aqui, tá? Agora ela adota o estilo CCBano, ou seja, para ela dizer que a CCB não é uma seita, ela faz esses apontamentos de outras igrejas. Aí tem dois problemas, tá? Ela começa a criticar outras igrejas para tentar defender a CCB, ou seja, eu ataco para não precisar responder por que a CCB ela não é aceita. Isso é um problema, tá? Porque isso não vai resolver o problema da própria CCB. Ou seja, não é eu atacando os outros que eu vou dar resposta para aquilo que eu fui questionado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que configura a igreja uma seita não tem nada a ver com esse negócio de se ela tem Bíblia, ou, aliás, se tem dízimo ou não tem dízimo, se o nome lá é chamado pastor ou não é. Isso não tem nada a ver com seita, tá? São aspectos da CCB. CCBano, ou seja, isso tudo são assuntos que está abaixo, né, do crivo que denomina uma seita, ou seja, ela está em segundo ou em terceiro plano. Deixa eu só mandar um recado para o Mentes Maiores. Esse canal não discute se a Bíblia é palavra de Deus ou não, tá? Se levantar esse questionamento, eu vou ter que te bloquear.
certo? A gente já parte do pressuposto nesse canal que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não vamos discutir isso aqui. Nós já partimos do pressuposto, tá? Então aqui não vai ter espaço para esse tipo de questionamento. Então, voltando aqui a moça, tá? Então, esse assunto que a moça está apontando, isso não tem nada a ver do aspecto de seita ou não, gente, tá? Porque isso são só questões de nome, nomenclatura, isso não tem nada a ver com as bases fundamentais da Bíblia, aliás, da graça ou de uma igreja verdadeira. Ou seja, em uma igreja chama pastor, na outra igreja chama ancião, na outra chama reverendo, na outra chama bispo. Isso não tem nada a ver, são questões de nomenclatura. Nenhuma tem dízimo, na outra tem coleta, na outra tem oferta, mas tudo aí não passa de dinheiro sendo doado na igreja. Então essas coisas não querem dizer nada, filho, tá? Se dá beijo no rosto, ou se o outro se cumprimenta só com aperto de mão, isso não justifica se uma igreja é uma seita ou se ela não é uma seita. Isso não justifica, tá? Então vamos seguir aqui. Puder, quiser e sentir. Lá não é um lugar para ganhar dinheiro. E eu tenho isso com plena convicção. Porque eu fiz parte da igreja. E se ela é tão boa porque você saiu? Eu decidi ser cristã sem religião. Mas eu a respeito demais. E a qualquer outra igreja que busque verdadeiramente ao Senhor. Ou seja, tem alguns problemas nela aqui. Ou seja, ela não está nem aí com as escrituras, se a igreja tem embasamento bíblico ou não. Para ela, o que vale é a religião. Ou seja, ela gosta da CCB. E para ela não proteger a CCB, ela resolve abraçar todas as outras. Essa é uma das técnicas que está sendo usada agora. Ou seja, eu começo a dizer que eu não critico nenhuma, logo eu não quero ser criticado. É mais ou menos isso, né? Ou seja, olha, eu respeito todas, eu não critico nenhuma, então eu quero que vocês também não me critiquem. Bom, isso é uma decisão sua. Eu estou falando dela, mas eu estou passando essa mensagem para todos os outros recebianos, tá? Isso é uma decisão sua, se você quer ou não criticar as outras igrejas. É uma questão sua. Se você acha que tá tudo bem, o candomblé, para a pessoa ir lá e falar, eu quero me salvar, eu vou pro candomblé, tá tudo bem, você pode ir.